Gente, estou aqui na área com mais um vídeo pro canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser tag de infância, tá? Eu fui desafiada pela Ingrid e eu tinha que desafiar mais duas meninas. Só que eu não consegui, todas que eu conhecia já tinham sido desafiadas. E aí eu decidi que eu vou gravar, porque como a Ingrid, ela teve o carinho de me desafiar, então eu vou responder o desafio dela, vou marcar, tá, o canal dela aqui, e vou responder as perguntinhas, tá certo? Vamos lá pra primeira. Tô com um caderninho aqui, tá? Primeiro, o que você queria ser quando criança? Gente, não é novidade, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas quando eu era criança eu queria ser cantora. Inclusive eu achava que eu ia ser cantora da banda Calcinha Preta, que eu era super fã, ou do Washington Brasileiro, que eu acho que a maioria deve conhecer, né? Segundo, você teve apelido? Qual era e por que do apelido? Gente, quando eu vi essa pergunta, eu fui pensar bastante, só que eu não tenho nenhum apelido. Mas o meu padrasto me chamava de Jesquinha, quando eu era mais nova. E hoje a minha sogra, ela me chama de Jessiquinha. Ela só me chama de Jessiquinha, não fala Jéssica. E aí esse é o único apelido que eu tenho. Jessiquinha, Jesquinha. Qual tarefa você não gostava de fazer na infância? Tudo. Eu não gostava de fazer nada, tá? Sempre foi só eu e minha mãe. Então a minha mãe fazia tudo só. E eu não tinha nada assim que eu ajudava ela, né? Mas com preguiça, né, gente? Então acho que quando na infância eu não gostava de fazer nada. Nenhuma tarefa de casa eu gostava de fazer. Qual passatempo quando criança? Acho que deve ser qual passatempo eu tinha quando eu era criança. Gente, quando eu era criança, o passatempo que eu tinha tô pensando aqui. Brincava, gente, eu brincava. Então eu e as minhas primas, a gente tinha uma banda imaginária chamada Companhia do Amor, na qual eu era cantora, tinha uma prima minha que era cantora e as minhas primas eram dançarinas, né? E aí era o passatempo que eu tinha. Sempre meio-dia eu ia pra casa das minhas primas, que essa moravam perto uma da outra, morava um pouco distante, né? Não tão perto, mas não tão perto uma da outra. E aí a gente brincava debaixo dos pés de mangas, que a gente tinha uma banda imaginária chamada Companhia do Amor. Passou necessidade durante a infância? Então, gente, esse é um assunto assim que a minha mãe não gosta muito que eu fale, tá? E eu acho que ela não vai gostar que eu responda aqui. Mas necessidade foi o que mais passei. Fome. Tá, claro, eu nunca passei mais de um dia sem comer, mas eu via minha mãe chorando por não ter o que comer. Ela não tinha um pouco e o pouco que tinha ela dava pra mim, então muitas vezes ela ia dormir sem comer. Necessidades de eu não tinha calçados, eu tinha chinelo, só tinha uma havaiana e eu só usava pra ir pra escola. Eu andava no bairro descalço, eu ia pra qualquer outro lugar descalço, eu só usava o chinelo quando era pra ir pra escola ou pra ir na rua. E enfim, eu não tinha mochila, meus materiais escolares eu levava em saco de 5 kg de arroz. Carne era uma coisa muito rara que a gente comia, então esse tipo de necessidade foi mais o que eu passei na minha infância, mas eu acho que isso serviu muito pra mim aprender muitas coisas e é isso. Qual foi seu brinquedo preferido? Gente, quando fala em meu brinquedo preferido eu já sei, nunca vou esquecer. A minha mãe, falando sobre essa questão de necessidade que eu passei na minha infância, né? E aí a minha mãe vendeu uns perfumes para uns camelô e de brinde ela ganhava ou um brinde ou ela ganhava comissão, né? Porcentagem. Quando ela viu que era o brinde, que era um ursinho, eu ia falar Pooh, mas o nome dela é Pooh. Não sei se vocês conhecem aquela série, acho que é Teletubbies, que aí tem o Tico Inc, o Gypsy, a Lala e a Pooh. E a Pooh era a vermelhinha, a menor. E quando a mãe viu que o brinde era a Pooh, ele era quase do meu tamanho, o urso era enorme. Aí ela lembrou de mim e pegou, né? Eu devia ter uns 7 anos, 6 por aí. E eu era apaixonada por esse urso.
E uma das vezes que a gente tava com pouca coisa assim pra comer, quase nada, vamos dizer assim. Eu queria ajudar a minha mãe e ela não sabia, né, que eu tava me sentindo daquele jeito. Eu queria fazer alguma coisa que ajudasse ela. Aí eu peguei, fiz uma rifa, ponto 10 centavos. Eu rifei, né, o ursinho, o urso lá. E aí eu andava no bairro, quase ninguém quis botar ponto. E aí a mãe perguntou se eu tinha certeza, por que eu queria fazer aquela rifa, por que eu queria rifar o urso, se eu gostava tanto dele. Eu digo, não mãe, eu quero, não quero mais saber dele e tal. E aí ela me ajudou, eu disse, não, pois 10 centavos o ponto tá muito barato, né? E aí ela colocou o ponto a 50 centavos e eu fiz pouco demais. Devo ter feito uns 3 reais a 4, que é 50 centavos, né? E aí quem ganhou o meu urso foi uma prima da minha mãe, parente nosso. E eu me lembro que no dia que eu fui entregar ele, que lá não é interior, né? E tinha umas moitas assim pra ir pra lá, e eu lembro que eu sentei nessas moitas, debaixo de uma dessas moitas, e aí eu pedi perdão pro ursinho, que eu precisava do dinheiro, eu queria ajudar a minha mãe. Isso eu devia ter uns 8 anos, né? E aí foi isso. É um brinquedo de infância preferido. Até hoje, o meu sonho é ter um urso grande assim. Meu marido até ri de mim, porque eu não posso ver um urso grande que eu tenho vontade de ter, e eu ainda vou realizar esse sonho, só pra mim me lembrar, né, desse momento que eu passei na minha infância. Você gostava da sua escola? Eu gostava, eu estudei em 3 escolas, tá? Eu estudei da creche a 4ª série numa, e aí da 5ª a 8ª série em outra, e o ensino médio em outro colégio. Então eu gostava de todas das 3 escolas. Qual era a sua matéria preferida? Gente, eu não tinha matéria preferida, tá? Mas eu gostava menos das de matemática, de física. Então eu sempre fui muito boa em redação, né? sempre tirei nota boa em redação. Então eu vou dizer que a minha matéria preferida era redação. Suas notas eram boas? Gente, eu me considero uma pessoa muito inteligente, porém eu sou muito desinteressada, vamos dizer assim. Eu não estudava, quando eu cantava, eu só focava em pegar as músicas, nos ensaios, e aí eu só passava porque minha mãe dizia assim, se eu reprovasse eu ia ter que parar de cantar. Então eu tirava aquela nota básica, né? Eu tirava nota vermelho, mas eu tirava sempre 6, 7, 6, 7. O 10 mesmo eu só tirava em redação. Eu era muito boa em redação, gente. Quantos anos você tinha quando começou a sair? Quando eu comecei a sair, eu sempre saí desde pequena com a minha mãe, tá? E aí quando eu comecei a cantar aos 12 anos, a minha mãe me acompanhava em todas as festas, e ela só parou de me acompanhar quando eu fiz 18. Quando eu fiz 18, eu passei para minhas festas para cantar, né, sozinha, tá? Mas era trabalho, então eu nunca considerei, tipo assim, quando eu ia para cantar não era para me divertir, eu tava lá trabalhando. Então eu só comecei a sair sozinha, sem a minha mãe, eu já tinha 19 anos, que foi com o meu marido. Hoje é meu marido, né? Mas na época era namorado. Aqui. Como eram seus avós? Os meus avós, eu não conhecia a minha avó materna, que é a mãe da minha mãe. Ela faleceu, minha mãe ainda era adolescente. E o meu avô paterno, meu avô materno, né, que é o marido da minha avó que faleceu. Ele é gente boa. Os meus avós paternos também, os pais do meu pai ainda são vivos. E é uma relação normal. Assim, eu não me lembro de ter tido como a minha mãe e o meu pai, os meus sogros, eles são loucos pelas meninas, né? Pela Eloá. E aí eu não me lembro de ter tido assim, uma relação disso com meus avós, nem o meu avô, pai da minha mãe, nem os meus avós, os pais do meu pai. Mas eu tenho respeito por eles, eu amo eles, são meu sangue, mas é uma relação normal, vamos dizer assim.
Você teve alguma doença ou sofreu algum acidente na infância? Doença que eu me lembre é quando eu tinha 8 anos ou 7, assim, eu não lembro a idade. Eu tive umas perebas nas pernas que eu fiquei sem andar, né? Muito ferimento nas minhas pernas, nascida, não sei se vocês sabem, tipo isso, nascida. E aí eu fiquei sem andar, fui no rezador, tomei medicamento, essas coisas, né? E quando eu era adolescente, quando foi pra vir minha primeira menstruação, eu tive uma hemorragia muito grande, eu fiquei mais de um mês sangrando. Mas só isso, tipo de doença assim que eu já tive. Alguém já salvou a sua vida? Gente, se salvou, não sei. Mas eu não tenho nenhuma lembrança assim de alguém ter salvo a minha vida, não. As melhores invenções na sua infância. As melhores invenções da minha infância, eu acho que foi a máquina de fotografar, né? A máquina de tirar foto, porque eu lembro que o meu pai, ele morava em Brasília, e aí ele pagava um primo dele, acho que assim, né, pra tirar umas fotos minhas e ficava mandando, revelar. Aí mandava o filme e ele revelava aqui em Brasília. E aí era pra mim, era a sensação, ter que tirar foto, e eu acho que era na minha época, quem tinha uma foto era super, assim, lá em cima, sabe? Então, da minha infância que eu me lembro, deve ser isso. Deve ter outras coisas, mas nesse momento que eu me lembro é a máquina de fotografar, acho que é isso. Qual foi seu animal de estimação? Eu nunca tive, assim, animal assim, eu era apaixonada, mas o animal que eu já tive foi só cachorro. Tive pega-leve, tive o pitoco, tive vários mesmo, vários cachorros que eu tive, tá? Mas todos morriam, né? Porque é interior. E aí quando o cachorro começava a incomodar um vizinho, o vizinho ia lá e dava veneno. E aí, só o animal que eu já tive de infância. Você tem amigos da época de infância? Minhas amigas, né, que eu tenho da época de infância, a gente cresceu junto, a maioria delas eu ainda mantenho muito contato, como a mãe Patrícia, que a gente foi criada junto, né? A mãe dela e a minha mãe são irmãs, e quando a minha mãe separou do meu pai, eu fui morar lá com ela, né? Que é meu avô que criou ela, que a mãe dela faleceu, e a gente é amiga até hoje, melhores amigas. E aí tenho duas primas, né, que também são filhas de irmã da minha mãe, que é a mãe Ângela e a Andréia. A Andréia não tem mais contato, mas a mãe Ângela a gente continua amiga também, é minha melhor amiga. Também tinha outra prima minha, que a gente não tem muito contato, né, a gente tem um básico. E aí é só isso, amigas de infância que eu tenho só eram as minhas primas. Eu, na escola nunca tive assim amigas mesmo. Tinha colegas de convivência, mas de estar frequentando casa assim nunca. Então só as minhas amigas de infância são as minhas primas. Eu acho que as perguntas eram só essas, gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Era só isso mesmo, era só isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo respondendo essas tags de infância, dúvidas sobre mim, né? E eu vou deixar o canal da Ingrid, que foi ela que me desafiou, tá bom? Pra vocês também, quem ainda não conheceu o canal dela, pra dar uma olhadinha, tá? Uma visita. Se gostar, se inscrever no canal dela. E se você tiver gostado do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, tá? Me segue lá no Instagram, vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo. E então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!